Nesta aula eu vou mostrar como localizar e filtrar dados na nossa aplicação ASP.NET Core. Basicamente, o que vou fazer nessa aula vai ser a implementação da funcionalidade de procurar informações e exibir o resultado na nossa aplicação. Eu vou iniciar definindo na view lista dois radio buttons, uma caixa de texto e um botão. Eu vou definir isso num formulário usando o HTML Helper Begin Form, onde eu vou acionar a método action procurar que eu vou criar no controlador home, usando o método get, porque quando eu vou consultar informações eu sempre tenho que usar o get. Aí eu vou criar dois radio button usando o HTML radio button helper, né? E um text box e um botão de comando. O resultado vai ser apresentado numa view procurar que eu vou criar usando o scaffold, e as informações vão ser buscadas no banco de dados usando o nosso método getAlunos, que já está criado na nossa aplicação. Então, basicamente, eu vou usar a Stored Procedure getAlunos, vou usar aqui o método getAlunos da minha camada de negócio, vou criar o método action procurar e a view procurar. Então vou abrir aqui o nosso projeto, né? E vou iniciar aqui pela lista. Então aqui nessa view, atualmente ela tem essa aparência, né? Eu vou definir então aqui os radio button, a caixa de texto e o botão. Então voltando aqui para o código, eu vou colocar o código deles aqui, né? No topo da lista. Então eu vou definir aqui um código aqui e eu vou usar o Razor, né? Vou usar o HTML Helper Begin Form e vou definir que eu vou usar o método action procurar do controlador home. Esse método não existe, né? Então eu vou ter que criar. E o método que eu vou usar aqui vai ser o form method, vou usar o get. Bom, nesse form eu vou definir aqui um texto procurar por dois pontos. E agora eu vou definir, usando o HTML Helper radio button, dois radio buttons. Eles vão ser identificados pelo nome procurar por. Então, um eu vou chamar de nome, então eu vou definir dois critérios de busca, o nome e o e-mail. Eu poderia trabalhar com outros critérios, né? Eu vou trabalhar com esses dois, né? Então eu vou definir o botão nome como sendo o botão que vai estar selecionado. Então ele vai estar com o valor true. E aqui eu vou usar uma tag HTML e vou falar que só para me definir o nome, né? Aqui eu vou copiar e colar, porque eu vou ter o outro radio button, né? Só que vai ser por e-mail. Deixa eu recolher aqui. E agora está faltando eu definir o text box, né? HTML text box. O ID vai ser critério. Então, procurar por e critérios são os IDs dos respectivos controles HTML
HTML que serão renderizados quando os HTML helpers forem renderizados, né? Então eu tenho o texto e aqui finalmente um botão. Input type, tenho que dar um submit. O vale, eu vou colocar o texto procurar. Então tá aqui o nosso formulário. Só para me separar aqui, ó, me jogar o texto para baixo e o botão. Então eu vou executar para me ver a aparência dessa implementação, que vai ser um formulário com 2 radio buttons, onde eu vou poder selecionar se eu quero procurar por nome e e-mail, o texto onde eu vou formar o nome ou o e-mail e o botão procurar. Eu vou executar. Então, ó, eu tinha essa aparência, né? Após a implementação, vamos ver se não tem nenhum erro, né? Eu vou ter aqui, ó, eu posso selecionar nome ou e-mail, né? E aqui eu vou colocar o que eu quero procurar. Se for nome, é o nome, se for e-mail, e-mail, e aqui eu vou clicar no botão. Então, o que falta eu fazer? Falta eu implementar esse método action, né? No controlador home. Então, vamos lá. Então, lá no controlador home, vou colocar ele aqui no final, né? O método action vai ser implementado da seguinte maneira. Vamos lá. Public e action result, né? Procurar. Aqui eu vou passar 2 strings. O que eu quero procurar, que vai ser o ID, procurar por, e o critério, a informação que eu estou procurando, né? Isso aqui vai vir do radio button, isso aqui vai vir do text box. Aí eu vou verificar, né? If procurar por foi igual a e-mail, eu vou fazer uma coisa. Se não, eu sei que vai ser por nome e eu vou fazer outra. Então aqui é... Então quando eu selecionar lá o radio button, ele vai vir aqui a minha seleção, tanto no radio button como na caixa de texto. Se for e-mail, então eu vou retornar um aluno, vou usar aqui a minha camada de negócios, get alunos, que retorna todos os alunos, e aqui eu vou dar eu tinha usado o single, né? Agora eu vou usar o single ou default. Isso aqui são métodos de extensão do link, tá? O single, ele é usado para retornar somente um elemento, tá? Em uma sequência que vai satisfazer uma condição específica. E o single default, ele vai fazer a mesma coisa, só que a diferença é que o single, se ele não encontrar o elemento, ele retorna uma exceção. E o single or default não, ele vai retornar o valor padrão do tipo. Então eu vou usar o single, single or default. E aqui eu vou procurar o e-mail do aluno, né? Que eu estou localizando por e-mail, quando ele for igual ao critério. E aí eu vou dar um return para view, que eu vou ter que criar, e vou passar o aluno retornado. Aqui, por nome, vai ser praticamente idêntico, só que aqui eu vou buscar um aluno cujo nome foi igual ao critério e vou retornar o aluno. É óbvio que aqui eu poderia usar outras abordagens. Aqui é uma abordagem bem simples, onde eu estou usando uma busca específica exata que vai me retornar um único elemento. E nesse critério, o elemento tem que ser exatamente igual. Eu poderia usar outra consulta link, mas para deixar as coisas simples, eu vou usar o single or default mesmo. Então agora eu tenho que criar essa view que vai exibir as informações. Então eu vou clicar com o botão direito, vou dar um add view, ela vai ser a view procurar. Aqui, ó,
Qual o template eu vou usar? Eu vou usar o template details, que vai me exibir os detalhes daquela busca, né? Vou usar o aluno, o model e vou usar a página de layout. Então, com isso, eu já vou ter as informações. Só vou arrumar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Dados encontrados. Vou tirar isso aqui. Esse edição eu não preciso. Então agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu já posso testar. Antes disso, deixa eu arrumar aqui, ó. Passar aqui. Retornar. Então vou salvar. Vamos executar e vamos ver o resultado. Então agora eu vou poder selecionar um nome ou um e-mail. Por exemplo, nome. Vou localizar aqui os dados de Macorati. Quando eu clicar em procurar, o método action procurar, eu vou colocar o breakpoint aqui, ó, para você ver. Vou clicar em procurar. Olha lá. Então aqui, ó, eu vou dar o F11, ele procurar por nome. O critério Macorati. Então ele vai vir aqui no else, vai acionar e vai exibir o resultado lá na minha view procurar. Se eu retornar, ele volta para a lista. Vamos localizar agora por e-mail. Vou colocar aqui agora jeff@bal.com.br, que é o ID número 4. Procurar. Agora, procurar por e-mail, o critério é o e-mail. Ele vai exibir. Aqui só vai ter um problema. Por exemplo, se eu clicar aqui agora, sem informar nada, ó, o critério veio null. Tá? Procurar por e-mail, mas eu passei null. Então o que ele vai exibir? Não vai exibir nada. Então como que nós podemos contornar isso? Vamos vir aqui na nossa view. Procurar. E aqui eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer uma implementação que quando o model retornar null, né? Então aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Vou usar o razor if. Se o model for igual, o model foi igual a null, então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou exibir uma mensagem, nenhuma informação foi encontrada com o critério informado. Caso contrário, eu vou exibir o resto. Então isso aqui vem aqui, né? Pronto. Então agora vamos testar? Então aqui, se o módulo retornar um null, quando eu não tenho nenhuma informação, ele não vai localizar, ele vai retornar null. Então vou clicar em procurar. Procurar por e-mail, eu vou tirar esse breakpoint aqui, ó. O critério está vindo como null. Nenhuma informação foi encontrada com critério informado. Vamos retornar, vamos colocar nome, ou então vou colocar um nome que não existe, ó, teste. Não existe o nome teste. Nenhuma informação foi encontrada. Vamos procurar um nome aqui, Miriam da Silva. O nome, né? Procurar, ó, Miriam da Silva. Então está aqui a nossa implementação
que permite localizar usando um critério, né? E você vê como ela foi muito simples de implementar. Só tive que definir o método action e a sua respectiva view. Tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.